Primeiro Crônicas. Primeiro Crônicas, capítulo 3. E estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom: o primogênito Aminon, de Ainoã a Gisraelita; o segundo Daniel, de Abigail a Carmelita; o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto Adonias, filho de Agite; o quinto Cefatias, de Abital; o sexto Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Bate-sua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Jeosafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. E os filhos de Josias foram: o primogênito Joanã, o segundo Jeoiaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Jeoiaquim: Jeconias seu filho e Zedequias seu filho. E os filhos de Jeconias: Assir e seu filho Sealtiel. Os filhos deste foram Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaías: Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel: Mesulão, Ananias e Selomite sua irmã. E Azubá, Oel, Berequias, Azadias, Jusabe-Ezede, 5. E os filhos de Ananias: Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías. E os filhos de Semaías: Atus, e Gigeal, e Bariá, e Nearias, e Safate, 6. E os filhos de Nearias: Elioenai, e Ezequias, e Asricão, 3. E os filhos de Elioenai: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7. Primeiro Crônicas, capítulo 4. Os filhos de Judá foram Perez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. E estes foram os filhos do pai de Etã: Gisreel, Isma e Idbas. E era o nome de sua irmã Azelelponi. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, 2 mulheres, Elá e Naará. E Naará deu à luz a Alzão, e a Efer, e a Temeni, e a Astari. Estes foram os filhos de Naará. E os filhos de Elá: Zerete, Izar e Etnã. E Cos gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Aarel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa,
a Pazea, e a Teina, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías. O filho de Otiniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai dos do vale dos artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. E o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zife, Zifa, Tiria e Azareel. E os filhos de Esra, Jeter, Mered, Efer e Jalom. E teve mais a Miriam, e Samai, e Isbá, pai de Estemoa. E sua mulher, Judia, deu à luz a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Amon, Rina, Benianã e Tilom. E os filhos de Izi, Zoete e Benizoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. E as famílias da casa dos que fabricavam linho fino, em casa de Asbeia. Como também Joquim, e os homens de Cozeba, e Joás, e Sarafe, que dominaram sobre os Moabitas, e Jazubi-Leém. Porém, estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros, e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibzão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá, e habitaram em Berseba, e em Moladá, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, e em Ormá, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Biri, e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias, Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades, e todas as suas aldeias que estavam em redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e as suas genealogias. Porém Mesobabe, e Janleque, e Josa, filho de Amazias, e Joel, e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elioenai, e Jaacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaias, Eziza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para os seus rebanhos, e acharam pasto fértil, e terra espaçosa, e quieta, e descansada, porque os de Cão haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir. Levaram por cabeças a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Izi, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. Hebreus. Capítulo 9. Ora,
Também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e isope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amós. Capítulo 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: De todas as famílias da terra, só a vós
vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos palácios de Asdod, e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes alvoroços há no meio dela, e como são oprimidos dentro dela. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Deus diz assim: o inimigo virá, e cercará a terra, derrubará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedaço da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, no canto da cama, e em Damasco, num leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. E ferirei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Salmos. Salmos, capítulo 146. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Salmos, capítulo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável. Decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração, e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir erva sobre os montes, o que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo,
nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus, porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. Abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos, e da flor da farinha te farta. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, esparge a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra, e os faz derreter. Faz soprar o vento, e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor.